Essa todo mundo sabe. O Brasil exporta petróleo a rodo. A China é a maior importadora de petróleo. Mas, na real, eles até produzem mais petróleo do que a gente. São 4,2 milhões de barris por dia lá, contra 3,8 aqui. Mas o consumo deles é absurdo. Dá 16 milhões de barris por dia, quase tanto quanto os Estados Unidos. A parte o tanto de carro elétrico que tem lá, a China depende de petróleo importado para respirar. E ela compra bastante daqui, lógico. Do 1,7 milhão de barris por dia que o Brasil exportou no ano passado, 750 mil embarcaram lá para a China. Dá 44% do total. Só que uma fatia cada vez maior desse bolo não tem vindo exatamente da Petrobras ou das outras empresas daqui que exportam petróleo. Tem vindo das petroleiras da China que atuam no Brasil. Em agosto, que é a data dos dados mais recentes, elas tiraram 222 mil barris por dia no Brasil, dá 6% da produção total. Não é só a China, lógico, o Reino Unido fica com 11%, já que a Inglaterra é a casa da Shell, que é a segunda maior petroleira que opera por aqui, atrás da Petrobras só. Mas a proporção que mais cresce é a da China. Hoje ela é o terceiro país com mais presença na produção brasileira, atrás só do Reino Unido e do Brasil mesmo. A China atua aqui com 3 estatais, a Sinopec, a Sinuk e a CNPC. Até outro dia, em 2021, as petroleiras de lá elas respondiam por 2% da produção brasileira. De lá para cá, então, esse pedaço triplicou. Mesmo assim, o objetivo da China não é fazer volume a qualquer custo. Na hora de escolher, as petroleiras de lá elas prezam mais pela qualidade dos campos de petróleo do que pela quantidade de campos. É o que a gente vai ver agora. Eu conversei com o Rivaldo Moreira Neto, que é diretor para a infraestrutura da Álvares & Marçal, e ele deu uma analogia boa para descrever o modus operandi ali da China. É uma estratégia de mandato duplo. Ele faz um paralelo aí com a missão dupla dos bancos centrais. No caso deles, de um lado eles têm que controlar a inflação, de outro combater o desemprego. São objetivos ali que exigem algum equilíbrio. Você não pode baixar muito os juros, senão a inflação sai do controle. Mas também não pode aumentar demais os juros, senão a economia degringola e o desemprego cresce. De volta então para o mundo do petróleo. Mandato duplo, nesse caso, é conseguir, de um lado, acesso a petróleo para a China no longo prazo e, do outro, ganhar dinheiro, lógico. Para garantir a parte do longo prazo, as petroleiras de lá costumam escolher os maiores campos de petróleo, aqueles que, com certeza, vão continuar produzindo por várias décadas. Dá para desenhar a estratégia deles. O pré-sal tem 31 campos de extração, bastante, mas os 3 maiores concentram sozinhos 70% da produção. São os campos de Búzios, de Tupi e de Mero, na Bacia de Santos. E é justamente nesse trio de megacampos aí que as chinesas se concentram. Em Búzios, o maior de todos, eles têm uma participação societária de 11%. O resto fica com a Petrobras. No campo de Mero, que é o terceiro maior, elas têm 20%. Elas, nesse caso, são a Sinuk e a CNPC. A Sinopec está no outro dos 3 grandes campos, o de Tupi, com 3% ali. Claro que nenhuma das chinesas tem uma produção que chega perto da Petrobras. Elas tiram na escala de milhares de barris por dia, a Petrobras na escala dos milhões. Mas a fatia delas é bem razoável, sim. A produção que cabe à Sinuk, por exemplo, é maior que a da Prio, a maior das petroleiras independentes com o CNPJ brasileiro. Em agosto, pelos números da ANP, foram 102 mil barris por dia para a Sinuk contra 91 mil da Prio. A CNPC vem em segundo entre as chinesas, com 72 mil barris. É uma produção equivalente à da Brava Energia, que é a segunda maior das petroleiras independentes aqui. A Sinopec vem mais atrás, mas nem tanto, 46 mil barris. Isso é 4 vezes a produção da PetroRecôncavo, que é a terceira maior entre as petroleiras independentes aqui do Brasil. Vale lembrar também que o movimento chinês não é totalmente expansionista. No jogo de fusões e aquisições nos campos de petróleo, uma das estatais deles saiu do Brasil, foi a Sinochem. Ela tinha 40% do campo de Peregrino, na Bacia de Campos. Em setembro do ano passado, vendeu essa participação. A Prio foi quem comprou por quase 2 bilhões de dólares. Tem outra, as estatais chinesas elas atuam sempre como minoritárias.
Em Búzios, Tupi e Mero, o trio dos grandes campos, quem é a operadora ali mesmo é a Petrobras. Quer dizer, as chinesas entram com uma parte dos investimentos, mas quem desenha os projetos, faz a extração, é a Petrobras mesmo. Tem um motivo para isso. Primeiro que 70% da produção de petróleo lá na China é em terra. O mar não é exatamente a praia da Sinopec nem da CNPC. A Sinopec é diferente, ela é especialista em águas profundas, só que mesmo assim prefere ir de leve, já que o pré-sal é um ambiente bem particular. É aquela lógica de primeiro aprender com quem sabe e aí só depois eventualmente dar um passo além, que seria operar no pré-sal por conta própria. Foi mais ou menos o que aconteceu na indústria automobilística, olha só. No final do século XX, as montadoras estrangeiras que quisessem entrar no mercado chinês, elas eram obrigadas a fazer joint ventures com estatais de lá. Apareceram aí então a SAIC Volkswagen, a Dongfeng Peugeot, a Beijing Benz, a GAC Honda. Foi assim que os chineses aprenderam a fazer carro, e hoje são eles quem dão aula. Com a exploração de petróleo em águas profundas, então dá para dizer que de alguma forma eles estão seguindo o mesmo roteiro.